Olá, irmãos, amigos, prazer estar novamente com vocês estudando a Palavra de Deus em nossa escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Desta feita, aproveitando uma forma descomplicada, uma forma sucinta e clara, em que o escritor R.C. Sproul nos traz e acaba nos fazendo sentir que somos todos teólogos. Aliás, este é o título do seu livro, Somos Todos Teólogos. E nós vamos estar estudando temas ligados naturalmente à teologia. Estamos no capítulo que fala sobre pneumatologia, tema iniciado no domingo passado pelo presbítero Maurício. E eu gostaria de fazer aqui uma recapitulação rápida, até para contextualizar os temas que nós vamos estar conversando hoje, lembrando aqui o que é pneumatologia, que já foi falado pelo presbítero Maurício no domingo passado. Mas, caso você não tenha assistido a gravação da aula ou estado na igreja, na teologia cristã, pneumatologia se refere ao estudo do Espírito Santo. Ponto. Aí, Maurício falou sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, falando lá de Moisés, falando lá dos 70 anciões, falou do Espírito Santo no Novo Testamento, abordando algumas questões específicas acontecidas no Novo Testamento, e finalizou falando sobre o Espírito Santo como Paráclito, citado pelo próprio Mestre, citado pelo próprio Jesus, lá em João capítulo 14, verso 16, quando ele disse: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco." No original grego, Paráclitos significa defensor, significa mentor, significa consolador. Por isso o mestre fala exatamente deste outro Consolador, que até então ele estava com o povo. E ele, fazendo o assunto aos céus, mandaria o outro Consolador, que é exatamente o Espírito Santo. Hoje, portanto, vamos estar conversando sobre batismo do Espírito Santo e dons do Espírito Santo, que no livro que nos serve de apoio, a literatura que nos serve de apoio, está lá no capítulo 34 e capítulo 35 do livro do Sproul. E tem um dado interessante que eu quero trazer aqui para você nessa rápida introdução, que é o seguinte, que foi nos trazida pelo Sproul. É que nos últimos 50 anos foram escritos mais livros sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo do que em toda a história anterior ao cristianismo. Isso é bom que fique bem gravado aí, porque é um assunto que realmente é um assunto palpitante, né? Então, nós vamos destacar aqui algumas questões ligadas ao batismo do Espírito Santo e dons do Espírito Santo. Mas vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos ilumine nessa rápida conversa que teremos agora sobre este assunto. Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que concedes a nós para juntos podermos estar conversando a respeito desse tema tão importante no seio da igreja. Que tu nos ajudes, ó Deus, com o teu Espírito, nos iluminando, nos conscientizando daquilo que realmente tu queres falar ao nosso coração. É a nossa prece que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Não poderíamos deixar de falar do batismo do Espírito Santo sem citarmos aqui o pentecostalismo, né? Que é um dos movimentos que fez com que tanta literatura fosse escrita, fosse discutida sobre essa questão. Na teologia pentecostal original,
o batismo do Espírito Santo e o fenômeno de falar em línguas estão ligados à doutrina da santificação. É como se fosse um perfeccionismo, né? Ou seja, ela coloca a teologia pentecostal, ela coloca em graus, né, de ação ou de importância. E ele bota aqui como a primeira obra do Espírito Santo era da graça de conversão. Isso é fato, né? A conversão é obra do Espírito Santo. Mas aí ele fala de uma segunda obra do Espírito Santo, né? Que, entre outras, era exatamente de falar em línguas. E muito embora haja eventuais discordâncias, até no meio pentecostal, né? Entre várias partes da teologia neopentecostal, que é um ramo do pentecostal, né? Mais novo, muitos acreditam que, se não falarem em línguas, não foram batizados pelo Espírito Santo. O fato é que tanto os pentecostais como os neopentecostais creem que há um intervalo de tempo entre a conversão a Cristo e a recepção ou recebimento do batismo do Espírito Santo. Ou seja, dentro desta linha, nem todo cristão é batizado pelo Espírito Santo. Essa é uma afirmação. Embora essa teologia procure justificar-se no relato sobre o dia de Pentecostes, que está registrado lá em Atos, no capítulo 2, o próprio evangelista Lucas, escritor deste livro, descreve em sua narrativa não só o que aconteceu no dia de Pentecostes, está lá em Atos, no capítulo 2, versos de 1 a 4, 12, 13 e 18, que eu sugiro que você leia para que você possa entender exatamente essa narrativa do evangelista Lucas, mas também uma explicação. Ele não só narrou o evento em si, mas ele faz uma explicação deste estranho fenômeno. E quando você lê essa narrativa, né, você vai encontrar ali o discurso de Pedro, que Lucas descreveu, principalmente lá nos versículos 17 e nos versículos 18. Ele interpreta o significado do evento citando a profecia de Joel. Se você olhar lá no Antigo Testamento, o livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículos 28 e 29, você vai ver exatamente a profecia sobre essa questão da descida do Espírito Santo. E eu vou ler aqui para você. Joel capítulo 2, versos 28 e 29, ele diz: "E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne." Deus falando através da boca do profeta. "Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas," ou seja, os escravos, "derramarei o meu Espírito naqueles dias." Então, você percebe aqui que a profecia de Joel acabou sendo uma resposta à oração de Moisés. Lembram? Foi comentado isso no domingo passado, quando Josué pediu a Moisés que proibisse os anciões de profetizarem. Quando foi dado ali o Espírito Santo, tanto a Moisés como aos 70 anciões, para que eles profetizassem sobre o Senhor, sobre Deus, e Josué, vendo aquilo, pediu para que Moisés proibisse, que só quem deveria fazer aquilo era Moisés, e o Senhor já havia dado o Espírito Santo àqueles 70 anciões, para que eles ajudassem Moisés na propagação da palavra de Deus. E qual foi a resposta que
que Moisés dera a Josué. Josué, tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta. E aí, tempos depois, vem o profeta Joel e fala exatamente a profecia que era desejo de Moisés. Tanto que depois que Moisés dá a resposta a Josué, diz o texto lá em Números, no capítulo 11, que você deve ter acompanhado na aula passada, ele orou, Moisés orou pedindo ao Senhor que isso fosse uma realidade na vida do povo do Senhor. Enfim, o Pentecoste foi o derramamento do Espírito Santo para toda a igreja e, portanto, para todo crente. Assim como escreveu Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 13, quando ele diz: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, lembra, servos e servas, na profecia de Joel? Quer livres, e a todos nós foi dado o beber de um só Espírito. Então, o derramamento do Espírito Santo, ele foi para todos, E a doutrina bíblica, segundo Sproul e a Igreja Reformada, naturalmente, ela não existe cristão que tem batismo do Espírito Santo e cristão que não tem. Cristão que não tem. O batismo vem com a conversão. Portanto, todo cristão recebe o batismo do Espírito Santo. E isso é muito fácil de entender, porque quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Não é o Espírito Santo? E o próprio mestre afirma lá em João, no capítulo 16, a partir do verso 7 ao verso 11, exatamente essa afirmação. Olha só. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês. Isso é Jesus falando. Para o bem de vocês, que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, ou seja, o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que vai fazer isso? É o Espírito Santo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Afirmação do próprio mestre. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Quem é que convence o homem ao arrependimento? Quem é que convence o homem a crer no Senhor Jesus? É o Espírito Santo. Então, o ato da conversão é exatamente a ação do Espírito de Deus na vida de cada um de nós. Então, entendendo o batismo do Espírito Santo, que foi o tema que a gente acabou de falar, lembrando aqui aquele dado interessante que eu trouxe no início da nossa conversa, né? Que nos últimos 50 anos foram escritos mais livros sobre a pessoa e obra do Espírito Santo do que em toda a história anterior do cristianismo. Porque com o advento do neopentecostalismo junto com o pentecostal, né, isso teve uma dinâmica e uma discussão muito grande até hoje. Até hoje se discute muito essa questão. Então, na esteira do tema que nós acabamos de ver e que você já entendeu o que é o batismo do Espírito Santo, muita discussão com relação aos dons do Espírito Santo tem acontecido, especialmente o dom de falar em línguas. E alguns eruditos, como sugere o Sproul, o milagre nessa questão, ela está mais, no tocante ao falar de língua, está mais no ouvir
do que não falar. Isso aconteceu exatamente no dia de Pentecostes. Ou seja, foi o milagre da tradução. Quantos se converteram no dia de Pentecostes? Com todas as línguas que foram ali colocadas e faladas. 3.000 pessoas. Você pode ler o texto. Você vai encontrar exatamente essa narrativa de Lucas. 3.000 pessoas. E notem, episódios semelhantes aconteciam também na igreja de Corinto. Aquela igreja que foi uma das igrejas mais problemáticas citadas por Paulo. E era uma igreja grande, numa cidade portuária, em que chegavam ali povos de várias nações, de várias línguas. E, no entanto, esse dom de línguas acabou fazendo com que houvesse a propagação da palavra a todos aqueles estrangeiros que ali estavam. Na verdade, o apóstolo Paulo, preocupado com essas discussões, ele começa o seu ensino no capítulo 12 de Coríntios, né, que é a carta que ele escreve a essa igreja, desejando que o povo povo de Deus, povo da igreja de Corinto, tenha conhecimento dos dons espirituais e os use de acordo com este conhecimento. Era necessário conhecer exatamente o que era o dom espiritual ou o dom do Espírito Santo para que ele pudesse efetivamente usá-lo e que soubesse usá-lo. E ele começa exatamente no primeiro versículo de Coríntios capítulo 2, ele diz, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, que não saibam nada a respeito disso. E aí ele começa falando de uma diversidade de dons, né? Cuja lista não se encerra em si mesma. É como se ele estivesse apequenando a ação do Espírito Santo de Deus, que pode fazer aquilo que ele listou, mas muito mais. Mas muito mais. Por isso, para exemplificar bem a questão do uso dos dons do Espírito Santo, ele cita como exemplo o corpo humano, um corpo humano. No versículo 12 e versículo 13 desse capítulo, ele fala, porque assim como o corpo humano é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, com respeito à igreja de Cristo, à igreja do Senhor. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Viu os servos e servas que Joel citou lá na sua profecia? Está ele citando aqui de novo. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E aí, Paulo aproveita e segue a metáfora da igreja como o corpo de Cristo. A igreja é uma organização organizada com diversas partes. Assim como o corpo humano tem diversas partes. A igreja também, a igreja de Cristo. Assim como as partes individuais dos membros do corpo humano têm funções específicas a cumprir para o bem-estar de todo o corpo, cada parte do corpo de Cristo tem uma tarefa específica a realizar. E recebeu capacidade para fazê-la, recebeu um dom para fazê-la, a fim de ajudar a cumprir a missão completa da igreja, a missão da igreja do Senhor Jesus. Se confrontarmos algumas passagens bíblicas registradas por Paulo aqui em 1 Coríntios, você vai entender
a ação do Espírito Santo com relação aos dons na vida de cada um de nós. Aos dons do Espírito Santo na sua vida, na vida da igreja. Eu quero ler com você. Você abrindo a sua Bíblia aí, ou o seu smartphone, o seu computador, aí em 1 Coríntios, no capítulo 12, dos versos 14 a 19, ele diz o seguinte, ó, 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 a 19. Ele fala aqui da unidade orgânica da igreja. A partir do verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, for um só membro, onde estaria o corpo? E se você confrontar com esse mesmo capítulo, lá nos versos 27 e 29 a 29, você vai ver o seguinte, ó. Ora, vós sois corpo de Cristo, igreja do Senhor Jesus, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja para, primeiramente, apóstolos, depois profetas, depois mestres, depois milagres, operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Diz o texto. Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Em todos têm dons de curar? Falam em outras línguas? Interpretam-na todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Percebe que cada um tem uma função e o dom, e olha, você já foi batizado com o Espírito Santo no ato da sua conversão. E o dom do Espírito Santo na sua vida para uma ação específica, para um trabalho específico na igreja, para que todo o corpo de Cristo, a igreja, ela trabalhe como um corpo humano com todos os seus membros, cada um na sua função. Cada um na sua função. Então, não existe aqui uma hierarquia de dons para isso ou para aquilo. Deus chama, Deus capacita e você vai desenvolver aquilo que foi um dom que Deus determinou para cada um de nós. Em resumo, e isso eu não poderia deixar de destacar, a maior advertência para nós hoje é não exaltarmos este ou aquele dom específico. Não, porque todos eles têm um propósito definido pelo próprio Deus, quando colocou esse dom através do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. Então, cada um de nós tem a possibilidade de desenvolver o dom que Deus colocou em cada um de vocês, em cada um de nós. Agora, tem uma advertência aqui muito interessante, colocada por Paulo, e que ele chama logo no capítulo seguinte, 1 Coríntios, no capítulo 13, que o desenvolvimento deste ou daquele dom sem amor, sem o amor ágape, sem o amor de Deus
não tem proveito algum. Seja apóstolo, seja mestre, seja operador de milagre, se não houver amor, de nada proveito. E ele fala isso aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, nos 3 primeiros versículos que eu quero ler com você, encerrando assim o nosso bate-papo deste tema. Está lá escrito como amor, como o dom supremo. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Olha que ele já falou dos dons e agora ele entra exatamente com essa advertência. Ainda que eu fale as línguas de homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Amor de Deus. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, irmãos, o dom do Espírito Santo é algo maravilhoso na vida de cada um de nós dentro do corpo de Cristo, na função de que cada um tem a fazer para que a igreja cumpra a sua missão. Mas mesmo que eu tenha esse dom, mesmo que eu sinta capacitado para tal, vocacionado para tal, se eu não fizer com o amor do Senhor Jesus na minha vida e no nosso coração, de nada disso aproveitará. Que Deus nos abençoe.